Beleza, nesse vídeo vamos resolver uma questão do ITA de 2010 sobre polinômios e números complexos. Eu vou deixar o enunciado da questão também na descrição do vídeo, embora ele já esteja aqui, né? Para que você possa tentar resolver sozinho. E o enunciado da questão é o seguinte: considere um polinômio p de x, dado por essa lei de formação em branco, com coeficientes a's que seguem essa lei de recorrência, né? E ele pede para você marcar a alternativa que contém ou que possua as afirmações verdadeiras. Então, como você pode estar vendo, a primeira vai dizer se o p de menos 1 é ou não um número real. A segunda vai lidar com o módulo de números complexos, a desigualdade modular. E a terceira, para você verificar se o coeficiente da nona casa é igual ao coeficiente da terceira casa. Aliás, da quinta casa. E bora lá, né? Esse aqui vai ser um exercício mais interessante porque a gente vai ter que lidar com vários assuntos. Então, o primeiro deles é entender como que a gente monta o P de x. Então, ele disse ali para você que o P de x segue essa escrita aqui, né? Segundo o somatório com a n multiplicando o x elevado a n. Isso aqui, né, vai dar um polinômio de 15º grau com 16 coeficientes. Beleza. Eu não vou escrevê-lo agora porque a princípio não faz sentido, porque você precisa dos coeficientes dados pelos termos AN, né? Então, ele nos dá que o A de 0 vale menos 1 e o AN ele é escrito em função do termo anterior, né? AN menos 1. Então, com essa lei de recorrência, eu consigo determinar basicamente todos os valores aí de coeficientes do polinômio. Só que, claro, um exercício desse foi feito pensando no tempo. Quer dizer, o aluno não vai ter mais que, no melhor cenário possível, 5 minutos para resolver essa questão. Então, deve haver algum padrão nesses coeficientes para que você não precise achar todos os valores, né? São 16 coeficientes. Achar isso só para poder montar o polinômio não deve ser algo razoável, né? Pensando numa primeira fase. Então, por causa disso, você já tem que estar atento a esse tipo de identificação, né? Que é o reconhecimento de padrões. Então, deixando a conversa de lado, eu vou substituir ali o A de 0 na casa anterior, né? Eu vou ficar com o A de 1 assim. E você vai fazendo essas substituições. Então, nesse caso, eu vou ficar com 2 menos i. E o A3 eu vou ficar com 1 mais i, que multiplica o anterior. Então, você saber ler a lei de recorrência, a fórmula de recorrência, é muito importante no fim das contas, né? Só vendo se eu não cometi nenhum erro. 2 menos i, 1 menos i, multipliquei. Aqui, na verdade, era para ter ficado mais, né? Mais i. Beleza. Daí eu vou ficar com 2i. 2i. Porque os números 1 ali, eles vão cancelar, né? E aí, chegou o reconhecimento de padrão. Quer dizer, quando você for calcular o A4, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar menos 1, que é o valor, né, a 0. E como você chegou a um valor conhecido, que foi inclusive o valor de partida, né, significa que agora você vai ter um looping até quando você quiser parar. Então, se você notar mais ainda, como que esse looping está sendo organizado, né, segundo os restos da divisão por 4. Então, perceba que aqui nos primeiros índices desses dois coeficientes, o resto da divisão por 4 vale 0, né? Quando isso acontecer, quando o resto da divisão do índice pelo número 4 der 0,
o resultado desse coeficiente, do coeficiente associado a esse índice vale menos 1. E assim sucessivamente, né? Você já deve ter entendido. Então, aqui você vê que o resto da divisão desses coeficientes, desses índices, né? Por 4 vai dar resto 1, e quando isso acontece, você segue o coeficiente aí original, por assim dizer, né? Aquele que deu a origem a esses coeficientes derivados, sei lá como eu chamaria isso. O A6 você percebe que vai dar o resto 2, e aí é só você copiar ali os resultados iniciais, né? O A7, resto 3, e repete-se novamente esse looping. Beleza. Agora que você já tem mais ou menos uma noção de como esses coeficientes estão listados, você pode tentar atacar coisas mais fáceis do exercício, né? Quer dizer, vamos ir para a alternativa, a sentença afirmação número 3. Ele está me dizendo que o A8 é A4. Isso é verdade, né? Porque o resto da divisão do índice, né, associado ao coeficiente A8 pelo número 4 vai dar 0, e inclusive a gente sabe quanto que isso vale, vale menos 1. Então a sentença 3, ela é verdadeira, vou colocar um verdinho. Bom, a outra parece ser mais tranquila, né? A primeira, vamos atacar a primeira alternativa. A primeira sentença, melhor dizendo. Tá, então agora que a gente já tem uma noção de como esses coeficientes são formados, vamos tentar entender o que é o P de menos 1, né? Cara, quando você colocar o P de menos 1 ali no seu somatório, você percebe que os coeficientes eles vão ficar se alternando, né? O sinal de positivo e negativo. Primeiro vai ser o positivo, aí o N valendo 0, depois negativo para o A de 1, depois positivo de novo, depois negativo, assim sucessivamente. Aí, né, até chegar no 16º coeficiente. Lembre-se que nós temos aqui 16 números, né, 16 casinhas, com 15 sinais aí de mais e menos. Beleza, só que agora a gente já sabe mais ou menos como esses coeficientes se comportam, né? Então o que eu vou fazer? Sempre que eu tenho essa alternância de sinais, é interessante você separar as coisas por grupos. Então, vamos separar essa conta no grupo dos números positivos, né? Nesse caso, é fácil ver que são os coeficientes de índice par até o mais 14. E você tem o grupo dos coeficientes associados ao sinal de menos, que também não é difícil ver que são os coeficientes de índice ímpar. Então perceba que eu tenho um sinal de negativo ali, né? Muito importante. Só que agora você se utiliza da informação ali que a gente conseguiu registrar, que é como que eu posso escrever os coeficientes derivados em função daqueles que lhe deram gênese, né? Bom, não é muito difícil, porque, veja, a partir do A3 é que você tem coeficientes que eu chamei derivados, né? Então eu vou até colocar um destaque aqui em azul, porque se você parar para pensar, o resto aqui, 0, 1, 2, 3. E os coeficientes eles vão ter índices que vão repetir, né, o resto da divisão por 4. Então, você só precisa reescrever os coeficientes de índices maiores que 3 em função desses desses 4 primeiros números que a gente obteve, né? Então vamos lá, tipo, aqui você tem A0, A2, esses estão tranquilos. Aí a partir do A4 você já vai ter que ficar ligado para fazer essas substituições. Eu vou mudar de quadro por razões óbvias, né? Então temos aqui o P de menos 1. E vamos lá, a parte positiva eu vou chamar de P de positivo. A0 mais A2. Bom, esses não temos problemas. Aí A4 eu vou substituir por A0. O A6
né, que seria o próximo, eu substituiria por A2, assim sucessivamente até chegar no A de 14, que no fim das contas é A2, porque o resto de 14 por 4 é 2. E, bom, eu disse anteriormente que temos 16 termos, né, sendo somados ali no P de menos 1, e, bom, se eu estou dividindo entre positivos e negativos, eu tenho que ter a mesma quantidade de números positivos e negativos, né? Então, aqui certamente eu tenho 8 números sendo somados, beleza? Com isso, eu vou ter 4 A0s e 4 A2, né? Você pode contar aí na sua mão, né, do 0 ao 14, quantos números eu tenho e tudo mais, e depois contar quantos A0s e A2 eu tenho, mas no fim você vai ver que vai dar isso aqui. E da mesma maneira, você pensa pelo... Eu devia ter colocado um N aqui, né, para fazer mais sentido. Negativo. Bom, o A de 1, beleza. O A de 3, beleza. Agora o A de 5, resto 1. A de 7 é resto 2, então A3. E assim sucessivamente até chegar no A15, cujo resto da divisão por 4, né, do índice 15 por 4, vai dar 3, então A3. E mesmo esquema, né? Você vai ter lá 4 A1s e 4 A3. Beleza. Aí eu posso chegar à conclusão de que P de menos 1, eu posso colocar o 4 em evidência, A0 mais A2 menos A1 menos A3. Olha só que legal. E agora isso aqui está fácil, né? A gente já tem todos ali os valores desses coeficientes, dos 4 primeiros coeficientes, né? Eu vou diminuí-los aqui e a gente já faz essa operação. Então, 4 que multiplica. Basicamente, eu vou somar os coeficientes de índice ímpar, aliás, os coeficientes de índice par. Aqui você vai ficar com menos i. Aí eu vou somar os de índice ímpar. E eu fiz a soma errada, né? Era para eu ter somado o A0 com A2, isso vai me dar 1 mais i. E, por outro lado, se eu somar A1 com A3, eu vou ficar com 1 mais i também. E aí, se eu subtrair esses dois valores, obviamente eu vou ficar com 0, então 4 vezes 0, isso vai dar 0, e isso pertence aos reais. Ou seja, a sentença 1 é falsa, né? Ele diz que não pertence quando na verdade pertence. Então, x. Agora vem a última, que é a sentença 2. E essa aqui, ela já está bem encaminhada segundo o que nós fizemos. Basicamente, ele está dizendo que o módulo de p de x é menor ou igual a esse valor aí, né? Para qualquer valor de x que esteja compreendido no intervalo de menos 1 até 1. Beleza, vamos ver como que a gente procede nesse caso. Olha, a gente já viu na escrita ali do p de menos 1 que ele pode ser escrito basicamente em função dos coeficientes A1, A2, A3, A4, aliás, e A0, né? Beleza. Agora a gente tem que lidar com o módulo. Eu vou colocar aqui uma frase das propriedades dos números complexos muito importante. Então, você considera dois complexos, Z1 e Z2, e é possível demonstrar isso aqui, basicamente por desigualdade triangular, né? Que o Z1 mais Z2, o módulo desse Z1 mais Z2, é menor ou igual que o módulo, a soma dos módulos, né? E é isso, exatamente isso que a gente vai utilizar para provar se a sentença 2 é falsa ou verdadeira, né? Eu não vou me importar muito ali com os números, depois a gente confere, né? Então perceba, eu consegui escrever o p de menos 1 dessa maneira aí, como vocês estão vendo, né? Que é 4 vezes a soma dos coeficientes de índice par menos a soma dos coeficientes de índice ímpar. E uma coisa importante é que
que acontece quando você escolhe o p de x, né? Ele é escrito daquela maneira aí meio sincopada, então n igual a zero, a n, xn. Né? Vamos tomar um x que pertence àquele intervalo, né? De menos 1 a 1. Olha, quando você for extrair o módulo separadamente, né, de cada um daqueles complexos que você for originar, você tem que concordar o seguinte, cara, o x, ele é um real, beleza? E quando você multiplica um complexo por real e extrai esse módulo, basicamente você está aumentando o módulo dele justamente pelo fator real. É como se fosse um escalar multiplicando um vetor, né? Você pode pensar da mesma maneira. Então, como o x está compreendido entre menos 1 e 1, quaisquer outros valores que não sejam esses, né, menos 1 e 1, você vai estar multiplicando o seu vetor por um escalar menor do que 1, beleza? Com isso, você vai ter a diminuição do seu vetor, né, do módulo dele. Então, se eu quero provar que uma coisa é menor ou igual, eu vou ter que pegar o maior caso, né, o maior módulo possível nessa nossa analogia, e mostrar que mesmo esse maior módulo possível, ele vai ser menor do que o exercício está me falando. E se aquele maior, se no melhor, ou se... É verdade, né? Se no melhor caso possível ele satisfaz a exigência do problema, nos outros casos, evidentemente, ele também vai satisfazer, né? Beleza, então com tudo isso em mente, né? Claro que na hora da prova você vai pensar isso em questão de minutos, ou segundos, e vai dizer, bom, eu vou testar para o P de 1 ou P de menos 1, tanto faz, e extrair o módulo e aplicar a propriedade ali da separação dos módulos, né, da desigualdade modular dos números complexos. Então vamos lá, vamos pegar o P de menos 1, que sinceramente não importa. Tanto para o P de menos 1 quanto para o P de 1, na hora que a gente for extrair o módulo separadamente, todos os valores que a gente estiver lidando, eles vão ser positivos. Então o P de menos 1, ele certamente vai ser lá uma soma, no caso ele deu 0, né? Vamos então escolher o 1, para não ficar biased aqui o negócio. Então P de 1, agora sim a gente sabe que aquele polinômio, né, todo P de 1 não vai dar 0, beleza. Porque, né, basicamente você vai ter a soma, em vez de subtração, você vai ter a soma ali, né? Então, o P de 1, eu vou até escrever aqui no canto, ele vale 4, que multiplica a 0, A1, A2 e A3. Beleza. Você percebe que isso aqui, né, vai dar a soma de vários complexos, né? Porque o A1, A2 e o A3 eles são números complexos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e extrair um módulo separado de cada um daqueles módulos, daqueles números complexos, né? E aplicar a propriedade dos números complexos. Beleza, agora eu estou dizendo que esse lado direito da inequação é igual a... Vamos nos recordar, né? Temos aqui a nossa cola, os valores aí, né? E aí você tira o módulo. Então, módulo de A0, você vê que vai dar 1. Módulo de 1, aqui, 2, jogo rápido. Módulo de A2, raiz de 5. E módulo de A3, 2. Beleza, então, vou ficar com 4 que multiplica 1 mais raiz de 5, aliás, mais raiz de 2 na ordem, né? Mais raiz de 5 mais 2. E isso é 4 que multiplica 3 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5. E de fato, o P de 1, ele é menor ou igual a 4 que multiplica 3 mais raiz de 2 mais raiz de 5. Agora, como o P de 1 ele possui um módulo maior do que todos os outros, né? Então, para qualquer valor de x compreendido naquele intervalo, ele vai obedecer, né, que P de x, eu vou até copiar isso aqui, portanto, P de x é menor ou igual ao 4 que multiplica aquela coisa toda, né?
E com isso você chega à conclusão de que a a sentença 2 está correta, verdinho. E, bom, com isso você fica, né, com a alternativa ali da prova, que vai dizer que as sentenças 2 e 3 são verdadeiras. Não me lembro qual, mas é uma das alternativas lá, né? Pode ficar tranquilo que tem. Então, só retomando esse último passo, porque ele não é trivial, né? A gente fez aqui o cálculo do P de 1, beleza? E vimos que o módulo... eu esqueci de colocar o módulo aqui, olha só. Módulo de P de 1, módulo P de x, módulo P de 1 de novo. Beleza, agora sim. Certo, então nós utilizamos aquela desigualdade dos números complexos para provar o que o exercício estava pedindo, né? E aí eu falei, bom, se eu conseguir provar para o melhor caso, no pior cenário, melhor dizendo, né? Desses módulos, né, dos inúmeros módulos de P de x, estando x compreendido de menos 1 no intervalo de menos 1 a 1, então eu garanto, né, que eu vou satisfazer a condição do problema. Aí eu peguei o P de 1, né, e nós vimos aquela questão, né, que quando você pega qualquer outro valor que não seja o menos 1 e o 1, nesse intervalo você vai estar multiplicando o seu vetor, o seu número complexo, né, que também pode ser entendido como um vetor, e na hora que você extrair o módulo desse vetor, você vai estar pegando valores menores, né, até você chegar no zero, que é o menor valor que um vetor pode ter, que é no caso do P de menos 1. E, bom, com isso, você aplica lá o módulo nos coeficientes que a gente achou e joga ali na sua desigualdade, né? O módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. E você faz isso individualmente para cada um daqueles seus números complexos, né? No caso, a gente conseguiu agrupá-los em 2 grupos de 4, né? Um que ficariam positivos, né, com o sinal de menos, aliás, com o sinal de mais, e o outro com o sinal de menos. E deu para organizá-los aí em função do 4. E aí é isso, você tirou os módulos, faz a soma e constata que de fato ele é menor ou igual a esse número. E como o P de 1 ele representa ali o pior cenário possível para o nosso caso, todos os outros, né, P de 0,5, 0,2, eles vão resultar em um complexo cujo módulo é menor que esse aí que eu acabei de mostrar. Até chegar no zero, evidentemente, né? Porque P de menos 1 deu zero, e basicamente o que a gente está fazendo ali é regredindo ou decrescendo esses módulos associados aos inúmeros P de x, de menos 1 a 1, até chegar no zero, né? E o máximo que ele pode atingir é esse aqui, beleza? Então, a alternativa que tem que ser marcada é a que marca 2 e 3, e a gente fechou esse problema do ITA. Problema muito complexo, né? Tem várias partes. É um problema que a pessoa tem que ter uma afinidade muito grande com a disciplina para conseguir resolvê-lo de forma eficiente. Tem que ter esse padrão, identificação do padrão, manuseio ali dos sinais de mais e menos, entender a questão do módulo, né? Para poder resolver isso aqui num tempo hábil. Mas é uma questão que, sinceramente, ela já está mais difícil do que média e vale muito mais a pena você tentar buscar uma questão mais fácil que essa, né? Que dê para ser resolvida em menos tempo e tudo mais. Você vai ter maior rendimento aí na prova, né? Beleza, esse foi o vídeo e até uma próxima questão.